Graça e paz, amados. Que bom que nós já desfrutamos dessa glória aqui, hoje, e agora, e daqui a pouco, e amanhã, e sempre, e sempre, e sempre, 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 e sempre. E quando o nosso tempo aqui se acabar, sempre, 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 e para sempre. E nós vamos ter o privilégio de entrar em um dia que a Bíblia faz questão de descrever com um D maiúsculo, que é o dia da eternidade. Como vai ser, né? A gente, quando vai mudar de cidade, alguns irmãos estão mudando, né? Pelo menos uns 2 ou 3 daqui. E eu mudei, estou voltando, e estou preparado para ir para qualquer lugar também, não tem nenhum problema. Mas quando nós vamos para algum lugar, no mínimo, né? No mínimo que tem que haver em nós é um desejo de conhecer esse lugar para onde nós vamos. Não conhecemos nada dele ainda, não é isso? Você vai morar num lugar, uma cidade. O mínimo, né? O mínimo que uma pessoa deve fazer é procurar que região é aquela, do que vive, quem fundou aquele lugar, os fundadores, a história daquela cidade, a rotina daquela cidade, como funciona o comércio daquela cidade, como é o costume daquele povo, daquela cidade. Não é assim? Porque você vai morar lá, não é? Não é isso? Então, o Filipenses 3:20 diz o quê? Tem alguém que sabe. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Eu tenho que pelo menos parar para pensar nisso. Disse que a minha cidade não é Teófilo Otoni, que é onde eu nasci, e também não é a região de Araçatuba, Guararapes, que morei, não é Lins, um abraço aos irmãos lá de Lins, mas a minha cidade não é Lins. Não é o Nordeste por onde passei. A Bíblia diz que a minha cidade está nos céus. Os irmãos aqui que vão mudar de cidade, já se informaram, já foram lá, já foram ver casa, já fizeram os preparativos. O pastor Liro passou por isso esses dias também, né? Com o filho. E vai mudar muita coisa. Quando você muda de cidade, muda muita coisa. Muda, com certeza. Então, no mínimo, quem vai mudar de cidade, o mínimo é se informar a respeito dessa cidade. Não é isso? E nós queremos ir mais longe, mais fundo, queremos a sua presença e queremos ouvir a sua voz. No mínimo, o mínimo do mínimo que nós já temos que ter aqui é um relacionamento pessoal com o dono da cidade. Por exemplo, eu conheço o prefeito de Guararapes e conheço também o prefeito de Araçatuba. Mas eu não tenho relacionamento de ir na casa dele. Conheço, ir na Câmara, na cidade. O falecido também prefeito de Guararapes, que foi um bom prefeito, Thales Dargan, né? Mas eu conhecia, cidade pequena, o daqui, difícil, né? É uma cidade maior. Mas é quem manda lá, não é? Então, no mínimo, eu teria que ter, se a minha cidade está nos céus, no mínimo, eu teria que ter um relacionamento pessoal com quem manda nessa cidade.
é para pensar no relacionamento, porque nós acabamos de cantar, e eu também quero, meninos, muito bem lembrar do louvor. Tinha muitos irmãos que não estavam cantando porque não lembravam, outros talvez nem conheciam direito, mas um louvor maravilhoso. E diz que a tua voz, ela ecoa no meu ser. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal, antes de eu começar a falar no assunto dessa noite. Pessoal, você já ouviu a voz de Jesus pelo seu Espírito Santo? Eu não estou falando de ouvir aqui no púlpito a palavra profética revelada, a palavra que o pastor, que o ministro fala aqui, revelada. Esta também é a voz do Senhor, porque Ele mesmo é esta palavra. Eu não estou falando disso, eu estou falando da voz que você escuta, e não é nesse ouvido aqui, não é aqui, você escuta dentro, e você sabe que foi Deus que falou com você. Por exemplo, a voz do meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade, mas eu conheço a voz dele. Você não conhece a voz do teu pai, da tua mãe? Alguém engana você? Aí eu acho que foi Deus que falou. Eu acho, não tem acho. Ou é ou não é. A voz do teu pai, do teu Senhor, tem que ser inconfundível. Então nós falamos agora há pouco, cantando, que nós queremos ouvir a sua voz ecoando. E é exatamente isso que ela faz. Ela ecoa. Não é no ouvido, é dentro, é no homem de dentro. Mas você ouve. E se você não teve essa experiência, eu quero te convidar a buscar incessantemente até que isso aconteça. Até que Deus fale. Não é com nós, é com você. Porque Deus faz uma coisa que eu não consigo entender, mas Ele faz. Ele é o nosso Deus, não é isso? O nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, Ele é o meu, só meu, viu? Ele é o meu Deus. Ele é o seu, só seu. O seu Deus, íntimo e particular. Como Ele faz isso? De ser nós, que é o que Ele quer que nós sejamos, como ministrou aqui o pastor Rodrigo, Ele quer que também você tenha Ele, particular, exclusivo, seu. Ele é o nosso Deus, mas ao mesmo tempo, Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Salvador. Dizia os irmãos moravianos, quando encontraram com John Wesley, ainda jovem, perguntaram: você conhece Jesus? Sim, Ele é o Salvador. Quem é Jesus? É o Salvador do mundo. Sim. Alguém perguntou para ele: mas você conhece Ele como o seu particular Salvador? E essa frase mudou a vida de John Wesley. Você conhece Ele exclusivo, seu, mas ao mesmo tempo nosso. Como isso acontece não dá para explicar. Humanamente é impossível explicar isso, mas Ele faz. Então é isso que eu quero chegar com vocês, no relacionamento com Ele. E por que o nosso relacionamento é tão, ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. É tão ruim, é tão frágil, fragmentado, é tão superficial. Pastor, o que é isso? Não, fazia tempo que eu não ouvia, e eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal. Fazia bastante tempo que eu não ouvia Jesus falar comigo. Ô pastor, como assim? Gente, o Evangelho é isso. Porque se é um Deus que só você fala, é um monólogo. Aquela oração que você fala, e em nome de Jesus, amém, pronto, acabou. Aí quando Deus quer falar com você, você vai ficar apressadinho, já foi embora. Jeová Rafa é o Deus que fala.
E eu quero te dizer que simplesmente era só você ter ficado quieto e calado, pelo menos por algum tempo, que eu te garanto que você teria ouvido a voz dele. Mas você falou, e eu falei, apresentei, clamei, roguei, falei, intercedi, tudo isso que nós fazemos, né? E preenchi todo o relatório, falei, assina aí, em nome de Jesus, assina aí, Deus. Complicado esse negócio, né? Agora, quando você tem um relacionamento com Ele, você vai descobrir que é Ele quem manda. E para usar a palavra de servo, no mínimo o servo para ouvir a voz do seu Senhor, não é isso? Porque servo tem que esperar a ordem, não é? Não é assim que os servos ficavam? Que servo vem de escravo, talvez você não sabia do original dessa palavra, é escravo mesmo. A raiz dessa palavra é escravo, que não tem vontade própria. Ele vai mandar e pronto, acabou. E diz o ditado, não sei se aqui, mas lá diz, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E é assim mesmo. É Ele que manda. Só que para entender essas coisas precisa de relacionamento. Então, fazia tempo que eu não ouvia esses dias. A gente fica clamando, e aqui é gostoso clamar, mas só que o segredo está mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro a gente faz isso junto. Lá fora o desafio é maior. Você está sozinho, está num lugar hostil, num lugar muitas vezes que você não tem a facilidade que tem aqui dentro. E com os irmãos nos ajudando maravilhosamente no louvor, fica tudo mais fácil. A conexão é mais fácil e mais rápida. Lá fora não é tão fácil. Então o desafio é lá fora. Em cima de um telhado, com poeira para todo lado, trabalhando, né? Serviço que é de onde eu venho, o trabalho é assim. E eu sentado olhando para o horizonte assim, de repente, fazia muito tempo que não acontecia isso, acho que desde do meio do ano passado para trás, aquela voz: você não faz ideia do quanto eu te amo. Foi só isso. Me desmontou de cima a baixo, as pernas amoleceram. E eu fiquei procurando as pernas, o braço, e não achei nada. Os sentidos foram embora, o raciocínio ficou confuso. Só isso. E se ele fosse falar mesmo, para valer mesmo, aí ia derreter. Ele só queria saber que no meio de toda a aflição, Então agora eu consigo entender algumas coisas. Jesus não poderia ter continuado trabalhando de carpinteiro tanto tempo. Hoje eu entendo isso. Nós trabalhamos duramente, desde sábado até hoje, para entregar trabalho. O corpo dói. E Jesus veio como um homem perfeito. Então Jesus trabalhou na carpintaria até 30 anos. Ele não poderia continuar trabalhando de carpinteiro, chegando cansado, cheio de poeira. Você imagina Jesus? Imagina que voltando lá na carpintaria do seu Zé, pai de Jesus, que ele herdou do papai. E Jesus com um avental de carpinteiro, todo cheio de poeira, e o suor misturando com a poeira. Imagina o Jesus assim. O Jesus homem, trabalhador. E cansa, né, irmão Antônio? Trabalha com obra também. Chega uma hora que a gente está, né? Está cansado, quem trabalha de pé. Então Jesus realmente teve que parar o ministério da carpintaria, de consertar e trabalhar com madeira, para consertar ser humano.
Eu estava brincando hoje com o Marco Ribeiro. Ele é um pedreiro muito bom, mas ele é mais bruto. E eu falei, Marcão, pedreiro faz uma sujeira, viu? Misericórdia. A dona precisa do pedreiro, mas ela não quer a sujeira do pedreiro. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, bom, Jesus que escolheu até a profissão de carpinteiro, não foi pedreiro, né? A profissão um pouco mais limpa. Mas não é que ele escolheu, na realidade ele vem da família, né? Da tradição. Então, chega uma hora que a gente tem que parar um pouco. Quero que você abra comigo a Bíblia em Romanos capítulo 12. E a gente tem que ver o que realmente a gente quer. Se a gente quer Ele, ou só as coisas dele, ou se a gente quer as coisas dele com Ele junto, ou se a gente quer o pacote inteiro, e o que a gente quer. Porque fica difícil, né? A gente querer só um pedaço. O Evangelho, ele é... Desculpa aqui que eu vou pegar aqui que eu esqueci o meu. O Evangelho, ele é completo. O Evangelho é um combo. Que não dá para você pegar a parte da graça e tirar a parte da cruz. Dá licença. Eu queria conseguir falar de Jesus sem derramar lágrimas. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu queria conseguir, né? As emoções acabam com a gente, né? Porque é Ele, é o mais lindo, né? Hebreus 7:26 diz assim que convinha-nos um tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, olha o detalhe, e feito mais sublime, mais lindo, mais lindo, mais sublime, mais lindo do que o céu. Será que eu estou preocupado? E o céu é lindo, bem falado. Será que eu estou preocupado de ver rua de ouro? De ver alicerce feito com pedras preciosas? Eu fico olhando a construção do céu. Poxa, alicerce a gente põe pedra bruta, né? Põe pedra de bica, põe pedra bruta. No céu coloca no alicerce pedra preciosa. Mas 12 portas do tamanho de uma... são pérolas. Que tamanho que ostra que foi produzir uma pérola dessa? Né? É uma coisa, que nem diz o pastor Francisco, imensurável, né? Indescritível. Mas depois que você descobre isso que eu acabei de falar, que Ele é mais sublime, é mais lindo do que os céus, é Ele. É Ele. É por causa dEle, é para Ele, é por Ele. O encontro com Ele, esse dia que nós almejamos de vê-lo. Então pense nisso. Eu quero ouvir realmente, Senhor, a Tua voz ecoando em meu ser. E eu convido a você nas suas orações. Isso aqui é só um prenúncio, né? Só uma preparação de uma mensagem que eu não consigo terminar hoje, e a gente vai falando mais à frente. Mas eu quero convidar você a buscar isso. Nós buscamos dons, estão disponíveis. Os dons são ferramentas. Para quem trabalha, precisa de ferramenta. Uma chave, tem hora que um parafuso é muito difícil de alcançar, precisa de uma chave comprida. Nós temos chave de fenda até com 70 centímetros de comprimento, chave de fenda, você imagina a chave. Nós temos grifos que vai de 0,12 até 0,32, um monstro. Cada coisa precisa de uma ferramenta específica. Serras, enfim. Os dons são ferramentas para quem trabalha, viu? Então, se você não trabalha, não busca dom não, que Ele não vai te dar. Nem adianta pedir dom para o Espírito Santo, pedir dom para o Senhor, para que Ele faça isso pelo seu Espírito. Se você não trabalha, não vai ter dom. Ferramenta é para quem trabalha. Mas se você está trabalhando, eu quero te informar que os dons já estão aí, disponíveis. Estão disponíveis. Mas nós buscamos os dons
e esquecemos de buscar o principal, que é o dono dos dons, que é Ele, que é o Senhor Jesus. O relacionamento com Ele. E o relacionamento com Ele não é difícil. Vinha Filipe, Senhor, onde é que o Senhor mora? Não é assim que perguntaram? Onde que o Senhor mora? Ele fala, vem comigo, vem na minha casa. E levou os meninos na casa dele. Vem. Não tem problema de relacionamento. No interior, alguém fala, eu queria falar com Deus, mas eu vou acreditar só a hora que eu ver Ele. A hora que eu ver Ele, eu acredito. Aí o caipira falou assim, você quer ver Deus mesmo? Ele, quero. Tem certeza que você quer ver Deus? Quero. Tá bom, vem cá. Era quase 15, 10 para meio-dia, o sol estava quase a pino. Ele falou, fica olhando firmemente para o sol que você vai ver Deus. E o cara está olhando. Daqui a pouco começou a queimar. Começou a embaçar, e eles... 5 minutinhos olhando para o sol foi o suficiente. Ficou quase cego. Ele esfregou, achou o rumo de novo. Aí o caipira falou para ele, você não aguenta nem olhar para o secretário dele, quer olhar para ele? Relacionamento. Romanos capítulo 12 vai falar, versículo 10, diz assim. Amém. Passei o recado. Tinha que falar isso para vocês, né? Tem coisas que não dá para a gente protelar, tem que falar no dia e na hora. Tinha que falar hoje. Outra coisa, eu não sou irmão do Paulo Fragoso e nem irmão do falecido Odilon. Eu sou da família do seu Manuel Barbosa Pinto. O meu irmão, aquele senhor que está ali, é o José Canuto Barbosa, aquele ali que é meu irmão. O Odilon não era meu parente e nem o Paulo Fragoso é meu parente. Tinha que falar isso, que muita gente confunde, né? Nós não somos parentes. Tendo dito isso, sim, somos irmãos mais do que de sangue. Somos irmãos pelo sangue. Oh, glória a Deus. Eu quero falar de um assunto com vocês sobre princípios. E Deus trabalha com princípios. E Deus não move e não remove princípios. Eu quero falar sobre um princípio que chama princípio de honra. Esse que eu tentei mostrar para vocês, é que para você entender esse princípio, você tem que ter relacionamento com ele, para poder entender. Porque ele foi o homem que mais executou e mais cumpriu e satisfez a Deus o princípio de honra. Foi o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai dizer o seguinte, 12 de Romanos, todo mundo conhece o primeiro, mas não é lá que eu vou. Ele diz assim, amai-vos, 12:10 de Romanos, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A pessoa te serviu a sobremesa, que é o mais disputado do almoço, não é nem o almoço, é a sobremesa, dependendo daquela sobremesa, né? Então, quando a gente vê que a sobremesa não é tão grande, cada um já quer pegar o seu primeiro, né? Preferindo-vos em honra. Então eu pego aquele pedaço da sobremesa e passo para o meu irmão. Eu prefiro. Eu não sou obrigado, entendeu? Eu não sou obrigado. Me deram o pratinho na minha mão. Eu posso comê-lo. Me deram. É meu. Mas eu prefiro que o meu irmão coma, que a minha irmã coma. Eu prefiro. E posso não preferir também. Então, honra. Eu posso preferir honrar uma pessoa ou não. E é uma coisa tão valiosa, eu fico pensando, como é que o Senhor coloca uma coisa tão valiosa dessa na mão de um ser humano? Pois é, Ele colocou nas nossas mãos escolher, honrar
ou não honrar alguém, e o pior, até desonrar. Mas aqui ele diz para a gente se amar com amor fraternal, um amor do céu, um amor do Espírito, um amor de fraternidade, de comunhão, um amor de preferência, e preferindo-vos em honra uns aos outros. E não sejais vagarosos no cuidado. Se o contexto aqui está dizendo que é para preferir o irmão em honra, então também eu não posso ser devagar no cuidado. Se tiver que fazer, faça logo. Jesus ensinou, se você pode abençoar hoje, não manda voltar amanhã, tendo nas suas mãos hoje. Porque nós não sei se você já sabe, mas eu já falei aqui, quero repetir, que nós não temos amanhã. É uma coisa tão absurda da gente não saber isso, que uma cantora de música secular, de samba raiz, ela dizia assim: como será o amanhã? Responda quem puder. Não leu Bíblia, não. Ela tirou do raciocínio dela mesmo, da composição dela. Mas nós queremos mandar no amanhã e fazer o amanhã. E não tem nem o final de hoje, hein? Nem o final de hoje nós temos. É um negócio maluco. Mas ele diz para não ser vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos com o bolso cheio. Como que é? Alegrai-vos com a conta bem suprida. Alegrai-vos com a despensa cheia. Alegrai-vos com todos os meus parentes vivos, não quero que morra ninguém. Alegrai-vos na esperança. Eu quero que essa tribulação acabe logo. Não vejo a hora dessa tribulação acabar, meu Deus. Como é que é, Paulo, que você está falando? Sede pacientes na tribulação. Paulo, não é, Paulo, espera aí, espera. A tribulação a gente quer que acabe logo. Quem é que vai ter paciência na tribulação? A gente quer que esse negócio passe logo. Tanto é que quando eu estou trabalhando, a gente pega os serviços, e quem trabalha comigo também faz isso, a gente faz a parte pior primeiro. A gente pega o pior, o mais pesado primeiro, para acabar aquilo logo. Aí o Paulo está dizendo que é para a gente ser paciente na tribulação. Perseverai na oração. Mas eu já orei, pastor. Mas persevera. Mas eu já orei. Persevera. Mas persevera. Até aqui. Se você entender o relacionamento, fica fácil, porque é o Senhor que cumpriu o princípio de honra. Quero que você abra comigo Filipenses, bem conhecido, né? 5. Filipenses 2, né? Do 5 ao 11. E vamos ler, né? Que é melhor. Que acho que eu já mexi bastante com o seu raciocínio, seu psique. Então vamos ler, que agora já está aguçado, né? Já estamos bem atentos, para a gente não perder o que o Senhor quer falar conosco. O texto é bem conhecido, vou rapidamente nele. De sorte, tomara, quero que isso aconteça, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mais ou menos sentimento, o sentimento próximo. Filipenses 2, de 5 a 11, é isso que eu li. Aí já ajuda para os irmãos que estão lendo aí no telão, no Data Show, ajuda aí. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
Não é mais ou menos, não é próximo, não. Em forma de Deus. Não teve por usurpação de ser igual a Deus. Não exigiu o direito que tinha. Não antecipou o seu direito, ou não quis tomar o lugar que ainda não era seu. Não usurpou, não antecipou. Não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Bom carpinteiro, né? Os evangelhos vão falar o filho do carpinteiro, mas Marcos vai falar assim, o carpinteiro. O carpinteiro. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, que é claro, com exceção do pecado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ah, pastor, humilharam Jesus, escarneceram de Jesus, zombaram de Jesus, humilharam ele. Não, vocês estão enganados. O texto não diz isso. O texto diz que humilhou-se a si mesmo. Não foi de fora, ou não foi de fora para dentro. Foi de dentro para fora. Ele se humilhou. Porque tem que parar com essa coisa do coitado Jesus, do Jesus da religião, que está pregado numa cruz, pendurado no pescoço das pessoas, e com a cara de acabado, com a cara de defunto antes da hora. Com aquele Jesus do aspecto de sofredor, do aspecto de derrotado. Ah, e humilharam, e bateram, e chicotearam, e arrebentaram. Dá uma dó. Se você sentir isso, tira esse sentimento. Misericórdia. Piedade. Não, tira esse sentimento. Isso é maligno. O sentimento é de contritamento. O sentimento é de olhar Deus se fazendo. Não o que fizeram com Ele. É Deus se fazendo. Porque senão a gente começa a cantar algumas coisas que fica difícil. Fica Jesus defunto. Eu quero falar aqui do Jesus ressurreto. Então ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, sobre todo o nome, sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha, para se cumprir o versículo 9 até o 11, teve 3 versículos que Jesus honra ao Pai e se deixa ser desonrado. Não é que desonraram a Ele, Ele se deixou, Ele se permitiu. Ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu dou. E eu quero informar para vocês que eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar de volta. É eu que dou. É eu que estou dando. Então esse Jesus que se humilhou a si mesmo, ele vai ensinar para mim e para você o que Paulo está dizendo lá. Preferindo-vos uns aos outros em honra. Para que alguém seja honrado, alguém vai pagar o preço. Alguém vai fazer com que essa honra chegue a tal pessoa. Alguém vai ficar sem o pratinho da sobremesa. Para que a honra chegue a alguém, alguém vai sofrer. Alguém vai ter que se humilhar. Então, isso é um princípio que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Honra.
E por não entender esse princípio de honra, nós sofremos, padecemos, somos atacados pelo diabo sem necessidade nenhuma, sofremos algumas tribulações porque não é aprovado e passa de novo, e sofremos simplesmente por ignorarmos esse princípio que é chamado princípio de honra. Quer ver uma pessoa que sabia bem disso? Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, eu vou voltando, eu vou de trás para frente, tá? De frente para trás, aliás, desculpem. Vou de frente e vou voltando. Estou dando ré aqui para a gente chegar no conhecimento desse princípio. É lógico que não dá para falar nem 10% do que eu tenho para falar sobre isso. Mas a gente vai falando aos poucos. Também temos tempo. E se não der tempo aqui, tem a eternidade. Não tem nenhum problema. Não estamos com pressa. Vamos cumprir o horário aqui. E aí pronto. Oi? João capítulo 3. João capítulo 3. O meu aqui está meio difícil. No versículo 25, pode ser? Diz assim, 3:25. Houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. A questão era acerca da purificação. Os judeus têm vários batismos, vários tipos de lavagens, enfim. E chamaram João Batista de Rabi, era um mestre. Falaram: Rabi, mestre, aquele que o Senhor deu testemunho, agora, esses tempos agora, ele está batizando, e todos vão até ele, e o número de batizados que vem até você está diminuindo. Isso que eles queriam dizer. João respondeu dizendo assim, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Guarde bem isso. Mas ela, tinha que ser eu, né? Eu me preparei melhor, eu estudei, eu fiz 4 anos, depois mais 2 anos de graduação, daqui a pouco faz mais 1 ano para uma pós-graduação. Ele, ela, ele, por quê? Por que não eu? Eles estavam claramente dizendo para João Batista: o senhor tem mais tempo de carreira do que ele, o senhor é mais conhecido do que ele. Eu só estou enchendo aqui o texto, tá? Estou enchendo o texto. O senhor tem mais tempo de carreira que ele, o senhor já batizou mais gente que ele, o senhor é mais famoso que ele. E o senhor deu o testemunho dele, e agora ele está batizando e as pessoas estão indo até ele. Olha o que João Batista nos ensina. Ele disse que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Aquele dono de 10, 15 supermercados, rede de material de construção, é um paraibano lá que mal sabe ler e escrever, é um nordestino não sei de onde, mas é ele. Pô, mas não poderia ser eu, administrador de empresas, e ser isso e ser aquilo? Mas do céu foi dado para ele, para o Pernambuco lá, para o Paraíba, é assim que o pessoal apelida, né? Ele que é dono de vários mercados, ele que é dono de várias lojas de construção, ele que é dono de várias várias empresas. Por que ele é dono? Não sei,
Mas posso saber, está dizendo aqui, que do céu foi dado. Mas aquele lá mal fala direito, fala nós vai, nós vem, nós foi, e está cheio de gente ouvindo um homem cheio do poder de Deus, e gente sendo curado, gente sendo e tal e tal. E por que ele e não eu? É porque do céu foi dado para aquele e para aquela, você querendo, gostando ou não gostando. Se tiver ruim, se você não gostou, você vai ter que colocar sal ou açúcar. Porque é assim. Deus fez isso. Deus escolheu alguns seres humanos em especial, porque Deus quis honrar essas pessoas mais do que as outras. Por quê? Não sei. Eu sei que ele tem vários vasos. Tem vasos de ouro, tem vasos de prata, tem vasos de madeira, tem vasos de barro. Mas o que coloca dentro do vaso é a mesma coisa, é unção. O produto é o mesmo. O material do vaso é diferente. E tem vaso que foi feito para colocar no banheiro. E foi ele que fez. E por quê? Porque ele quis. Ele quis. Ele quer que seja assim. E quando eu não entendo isso, eu sofro. E o pai do orgulho, o pai da arrogância, que é Satanás, ele vem no seu ouvido, vem no meu. O cara é bom nisso. O cara é bom nisso. E ele vem com aquela conversa mole, que ele não tem pressa. O pastor Nilo pregou, falando que Satanás tem pressa, mas é lá no tempo, é na eternidade, é lá no Kairos, no tempo da eternidade. Aqui é o Cronos, aqui nesse tempo aqui o diabo não tem pressa, ele espera. Ele vem hoje, dá uma pitadinha, ele vem amanhã, dá outra pitadinha, depois de amanhã ele dá mais outra cutucada, semana que vem ele mexe mais um pouquinho, e ele espera até ver você cair. Ele não tem pressa. Paulo diz, não ignoreis os seus ardis, ele é ardiloso, astuto. Pega você, não entra na sua mente, mas por um mover de sobrancelhas teu, por um gesto do teu rosto, está pensando assim. Tá? Bom na dedução, conhecedor de seres humanos, desde quando tem homem aqui na terra. Perito nas emoções humanas. Decifra. Hoje na psicologia a gente faz uma coisa que a gente chama de leitura corporal. A gente lê uma pessoa e a gente mais ou menos sabe. Na academia de polícia, um bom policial, quando é bom na leitura corporal, ele pega rapidamente o problema. O corpo fala, as emoções gritam, e o cara é bom nisso. E por causa desse princípio de honra, tem muita gente morrendo antes da hora, sofrendo antes da hora. Vocês não acham estranho? Vai falar nos 10 mandamentos. Aí chega, honra teu pai e tua mãe, para que em tudo te vá bem, e para que aumente os teus dias sobre a terra. Que negócio está envolvido com honra? Espera aí. O que está envolvido com honra? Prosperidade, se dar bem e longevidade. Então, como é que esse assunto não é urgente? Honra, princípio de honra. Deus estabeleceu tal pessoa. Eu vou trabalhar para doutores, mega doutores, empresários, mas tem vezes que eu vou trabalhar para um cara que é super rico. Meu filho é gerente de banco. Entra um senhor, não vou falar onde é, gerente de um grande banco. Entra um senhor lá, a roupa meia, que nem a gente diz, mulambento, o cinto velho,
uma sandália de couro gasta, uma camisa com a manga dobrada e a outra sem dobrar. Aí entra lá, vê isso para mim, menino, tal, ele vê. A maioria olha com desprezo. Na Chácara Santo Antônio, ele deve ter mais ou menos uns 120 imóveis. A conta deve ser de milhão, já passou faz tempo. Aí meu filho diz, pai, eles olham com desprezo para o homem. É lógico, pela aparência. E Jesus falou muito bem, o João, vocês julgam o copo pelo exterior. Vocês julgam o vaso pelo exterior. E Jesus foi desonrado assim, mas lembra? Filipenses 2,5, guarda bem isso. Ele deixou. Se ele não deixasse, ninguém o faria. Ele deixou. Quem é esse rabino que está falando tanto assim? Aí os fariseus, os saduceus, os essênicos, os zelotes, pelo menos essas 4 grandes, tinha mais uma lá, tinha os gregos ainda no meio. Esse é o filho da Dona Maria, né? Filho do seu Zé da carpintaria. Quem é? O Dirceu? Aqui conhece, perguntar lá em Rio Claro. É o filho da Dona Maria, chama Maria também. Dirceu? Trabalhava de copeiro na lanchonete do tio. Fazia lanche, fazia um lanche bom, da hora. Era de empregado. E por que não? O Nilo? Que isso? O cara vem de lá da Bahia, não nega, né, de jeito nenhum. Francisco? Vizinho dele. A pergunta é, e por que não? Mas fizeram com Jesus a mesma coisa. É o filho da Dona Maria, do seu Zé da carpintaria. É filho do carpinteiro. Aí a coisa... Aí mais na frente, ele fala, realmente ele expulsa demônio mesmo. Ele faz algumas coisinhas, mas é porque ele é meio chegado com Beelzebul, ele gosta de uma macumbinha, ele gosta de uma feitiçaria. Não falaram de Jesus? Se o pai de família falar assim, e com nós? Desonraram, e foram desonrando, e ele deixou. Lembra que ele deixou, que se ele não deixasse, nada disso aconteceria? E sabe por que ele deixou ser desonrado? Para que o pai fosse honrado. Não estou aqui para fazer a minha vontade, não estou aqui por causa da minha honra, não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui como profetizou Isaías, eu estou aqui como servo do Senhor. Eu estou aqui para trabalhar. E o profeta disse que ele vai ver o trabalho da minha alma e vai ficar satisfeito, olha aí. E ele olha e fica tão satisfeito quando vê vocês aqui. E você que está em casa, que não está aqui, também podia estar aqui, né? Mas está aí na sua casa, aí, está no sofá aí, né? Olhando para a minha cara. Podia estar aqui, né? Mas tudo bem. E ele fica tão satisfeito quando Deus olha para nós e vê o trabalho do seu filho, gera uma satisfação tão grande. E Deus fica tão satisfeito, Jesus fica tão satisfeito, que Ele envia seu Espírito, e fica esse clima gostoso que está aqui no nosso meio, a presença do Senhor aqui no nosso meio, a hora avançando, e vocês não querem ir embora, e nem eu. Então o culto tem que ser um lugar de desejo. Eu não convido ninguém para vir para a igreja, pastor Liceu. Faz tempo que eu parei de convidar. Uma coisa que eu não faço é convidar as pessoas para a igreja. Ô pastor, mas você está ficando maluco? Irmãos, faz tempo que eu parei de convidar. Eu falo de Jesus, eu prego o evangelho, eu oro, eu expulso demônio, mas não convido para a igreja. Porque a igreja tem que ser o local da comunhão dos santos. Esse salão tem que ser um local de desejo.
Tem que ser como aquele restaurante que você ouve falar e você quer comer a comida daquele lugar, e você marca o dia, marca a hora e separa o dinheiro para ir lá. A comunhão dos santos aqui tem que ser um local de desejo, tem que ser algo desejável, tem que dar água na boca do pecador. E ele vai perguntar para mim assim: pastor, onde que é a sua igreja? Eu posso ir lá? Eu falei: claro, querido, claro, querida, você é minha convidada. Aí é a hora do convite. Porque ele vai ver Jesus na sua vida, na minha vida, e vai gerar desejo de estar aqui no nosso meio. Eu quero ir lá onde você vai, eu quero estar lá no meio dessa turma, eu quero ver como que é isso. Estamos aqui para honrá-lo. Mas, irmão, se a gente não aprender, eu finalizo por aqui, e fica 3 pontinhos, continua. Se a gente não aprender pelo menos o primeiro princípio aqui, que é preferindo uns aos outros em honra, e João Batista termina dizendo, e finalizo: vós mesmos, versículo 28, vós mesmos sois minhas testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa, que são vocês, somos nós, aquele que tem a esposa é o noivo, mas o amigo do noivo, que lhe assiste e ouve, alegra muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele disse: vocês são a noiva, o esposo chegou, a minha alegria já está cumprida. Eu já mostrei para vocês que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista está ensinando, mais para frente, ele vai dizer que ele cresça, versículo 30, é necessário que Jesus cresça na sua vida. É necessário. Ah, pastor, mas eu quero crescer, eu quero alcançar as estrelas, eu quero crescer. Mas não. É necessário, não é uma opção, é uma necessidade. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Começa por aqui, o princípio de honra. Eu prefiro o meu irmão em honra e estimulo os meus irmãos a honrarem uns aos outros. Papai e mamãe, que é aquele princípio que eu voltei no Antigo Testamento, se você não honrar papai e mamãe, você vai se dar mal, você não vai prosperar, e a sua vida vai ser diminuída aqui na terra.